Olá, muito boa noite a todos. Peço mil desculpas pelo atraso, veio um pouco de trânsito e uma senhora pediu uma ajuda lá, não pude recusar, ouvir ela. Bom, hoje a doutora Marlene, como ela está viajando pela Europa para divulgar a AME Internacional, a doutrina espírita e as implicações positivas disso na saúde do ser humano, a gente vai substituir ela. E essa é a aula de hoje, a qualidade do agente espiritual, dando sequência num livro dela. É uma palestra bem difícil. Eu achei que fosse uma brincadeira do Maicon quando ele pediu para fazer, porque, sinceramente, eu não me considero nem um pouco preparado para falar sobre um tema desse, né? Mas aí, por outro lado, eu pensei, mas se eu tenho noção disso, pelo menos obsediado eu não estou, né? Porque quando você dá fascinação, você nem cogita essa possibilidade. Então, na medida das possibilidades, a gente vai estudar um pouco. Então, esse livro é muito bacana. É o livro do Mesmer, os estudos ocultos, dividido em 3 partes. E a gente tem algumas frases dos 2 principais seguidores dele, que é o Boursegur, não sei como é que pronuncia em francês, mas que ele disse para a gente fazer como o exemplo do Sr. Mesmer, que foi um dos primeiros, digamos assim, passistas, ou que tentou sistematizar a doação fluídica. Naquela época dizia-se o magnetismo, né? Então, dizendo que é necessário ter esforço sobre nós mesmos, já demonstrando a ideia de que é necessário alguma reflexão do magnetizador ou do doador em relação a si mesmo, não é algo mecânico em si. Então, não se exaltar, então não se envaidecer, achar que a sua qualidade ou algo de superior em relação àquele que ele está doando, como se isso fosse implicar na potência da doação, na qualidade da doação, e vendo os efeitos, algumas vezes surpreendentes desse fenômeno, como salutares, inerentes de um homem que tem um coração reto e amor ao bem. Coração reto e amor ao bem, é algo que dá para se pensar bastante nisso. Coração reto, pelo que entendi, é aquele indivíduo que tenta, na medida do possível, nas suas capacidades, focar a sua vontade em coisas novas. Então, não se deixar desperdiçar a energia da vontade, que é uma potência do espírito, algo inerente do espírito. Na psiquiatria, a volição à vontade é uma função psíquica complexa que abrange diversos, digamos assim, outras funções psíquicas, desde inteligência, senso-percepção, até valores, os instintos, expectativas sociais e etc. E amor ao bem, então você pega essa vontade e foca ela em relação a beneficiar outras pessoas. E assim você pode operar pelo magnetismo. O outro seguidor, o Deleuze, ele diz que nessa doação é necessário que tenha uma simpatia, ou seja, alguma forma de harmonia, de sintonia entre o doador e o receptor. De alguma maneira física, que os dois no mesmo tempo, possivelmente no mesmo lugar, estejam sintonizados com a ideia dessa transmissão. E a vontade, mais uma vez a vontade do doador, é a primeira condição necessária para que essa doação ocorra. E a segunda condição é a fé, que é diferente de vontade. A fé é uma crença, é uma expectativa, é uma confiança de que aquilo vai suceder. Então você pode ter, por exemplo, tenho vontade de ganhar na loteria, mas é diferente de ter fé que eu vou ganhar na loteria. São coisas distintas, né? E a terceira é o desejo de fazer o bem. Então a vontade de você doar, você pode doar para o mal, por exemplo. Você pode fazer uma doação para uma colônia bacteriana, desejando que elas não cresçam. Sei lá, se for uma colônia de células-tronco, a gente vai ver posteriormente. Mas o desejo de fazer o bem é a qualidade dessa vontade.
Bom, esse capítulo do Missionários da Luz, o capítulo 19, ele é muito, muito rico para a gente pensar e refletir um pouco sobre esse tema. Então, um trabalho de paz, o André Luiz está observando e fazendo algumas indagações para o Alexandre, que é o orientador. Então, ele vê diversas entidades assistindo os encarnados nessa doação. E primeiro eles assistiam os encarnados, depois os desencarnados, as entidades espirituais que estavam auxiliando nessa tarefa. Eles não falavam quase nada, eram bem disciplinados, não deixavam passar nenhum sem que eles fizessem essa doação. Principalmente os desencarnados, que eram do séquito familiar da população que ia tentar conseguir alguma ajuda no centro. Então, quando a gente vai nesses ambientes, como aqui, por exemplo, a gente está ajudando não só a nós mesmos, mas muitas pessoas que são relacionadas a nós. Então, o Alexandre explica para o André que esses servidores do plano espiritual são amigos técnicos no auxílio magnético, que comparecem lá para ajudar nos passos de socorro. Então, é um departamento delicado e especializado, que exige muito critério e responsabilidade. E o André, bem pragmático, sistemático, ele já faz uma pergunta assim: precisa de algum requisito especial para fazer parte dessa equipe espiritual, no caso? Aí o Alexandre responde enfaticamente: sim. Então, nessa tarefa não basta só a boa vontade, então não basta só você querer ajudar, simplesmente, como em outros departamentos do plano espiritual. Eles precisam revelar qualidades de ordem superior e alguns conhecimentos especializados. Então é necessário algum tipo de estudo, não só a vontade de fazer o bem. Uma coisa que me assustou muito é quando ele fala assim, que é necessário manter um padrão superior de elevação mental contínua. É algo que, pelo menos para mim, é inimaginável, né? Deixou bastante receoso, né? Então é uma condição indispensável para a exteriorização das faculdades radiantes, para você doar essas energias que todos nós podemos manipular e produzir de alguma maneira. Então, o missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui na nossa esfera, já desencarnados, é necessário, e aqui que vem essa plaquinha que a gente tem aqui, ó. Todos os itens, né? Então, você tem grande domínio sobre si mesmo. Cada uma dessas já é algo para várias encarnações, né? Grande domínio para si mesmo, espontâneo equilíbrio dos sentimentos. Você não faz força, simplesmente não se desequilibra. Acendrado amor ao semelhante, alta compreensão da vida, uma fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Aí que eu me desesperei mesmo. Falei, caramba, o que eu estou fazendo lá? Né? Ainda vou ter que falar sobre isso. Realmente bem... não sabia o que fazer. Mas se a gente continuar, se a gente ter um pouco de paciência e continuar lendo, a gente olha com o Alexandre e explica um pouco melhor para nossa alegria e paz de espírito. Ele fala assim: cumpre acentuar, todavia, que esses requisitos no nosso plano espiritual são exigências, mas na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, não todos, né, ele pode suprir alguma deficiência, que não vai ser de todo, digamos assim, é claro que o ideal seria que a gente tivesse todos esses requisitos, né? Mas se a gente tiver uma ou outra deficiência, assistência prestada pelos benfeitores dos nossos círculos de ação espirituais, eles vão suprir. Então, se você brigou no trabalho, está desesperado, não consegue pagar a conta, está com uma dívida, o seu filho, você está suspeitando que ele está usando drogas, é claro que você vai se desequilibrar. Nós somos falíveis, nós somos humanos. E
nesse quesito do dia a dia aqui na crosta, eles vão nos auxiliar nessas variáveis que nós estamos passíveis de sofrer aqui. Então, todos em maior ou menor intensidade poderão prestar concurso, agora falando de nós, encarnados, né? Então, é necessário, nesse sentido, uma disposição fiel de cooperar. Então, o mais importante de tudo, que a doutora Marlene sempre fala, é a vontade de cooperar, vontade de ser útil, vontade de ajudar, de fazer alguma diferença positiva, focando no outro, esquecendo de si mesmo um pouco, e se desdobrando, se doando o máximo possível de coração, alma, espírito e conhecimento. Então, as autoridades do nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, o iniciante. Então, aquele que tiver vontade e se dispor a fazer esse tipo de doação, ele vai ganhar alguns amigos de ótimo, digamos assim, gabarito espiritual. Então, você vai estar bem acompanhado. Que vai utilizar essa boa vontade para enriquecer o valor desse colaborador. Então, aí a gente já vê que quem ama é sempre o maior beneficiado. Então, o Alexandre continua que alguns, embora bondosos e sinceros nas convicções, eles pensam, acreditam ou alimentam a expectativa de que a mediunidade curadora é um acontecimento miraculoso na vida, e não simplesmente um serviço do bem que pede ao candidato dessa doação um trabalho laborioso e vigoroso dessa autodisciplina, esse labor. Porque você quer alguma coisa mais miraculosa do que o efeito placebo, por exemplo? Você dá farinha para o indivíduo e ele melhora. Ninguém consegue explicar isso. Só que é algo banal que acontece. Por exemplo, você faz um ensaio clínico entre uma droga e uma droga placebo. Aí o medicamento novo melhora, sei lá, 50%. E o grupo placebo melhorou 30%. Só que dentro da droga que melhorou, tem um efeito placebo. Então, se for fazer uma conta simples, você vai saber que a droga em si, o mecanismo farmacodinâmico da droga, ele ajudou em 20%. Só que o próprio indivíduo, na expectativa e no desejo melhor, ajudou em 30% dos indivíduos que melhoraram. Então, isso é um grande milagre. E na doação magnética, isso também ocorre. Outros tipos de milagre que ocorrem no nosso dia a dia, a gente nem percebe, porque está acostumado, passa desapercebido. Então, alguns casos muito interessantes que a gente começou a mostrar aqui, eu até mostrei na outra vez que eu falei para vocês, eles são naturais, são leis que a gente não está tão familiarizado, ainda mais outras pessoas que não estudam doutrinas mais espiritualistas, né? E eles sempre existiram desde o início da humanidade. São leis físicas, naturais, que ocorrem quando os indivíduos se predispõem a realizá-las, né? E não depende de qualidades, de superioridade daquele que doa, como a gente viu. Depende de vontade, de fé e de a qualidade da vontade de fazer o bem. Depende desses requisitos e de alguns outros que a gente vai falar mais na frente. E desde que os interesses desse colaborador nas aquisições sagradas do bem, então sempre a vontade de fazer o bem é o suprassumo dos requisitos para ser um auxiliador magnético. Seja mantida acima de qualquer preocupação transitória, material, de relacionamentos, de status, qualquer coisa que é do mundo terra a terra que nós estamos e que vai acabar assim que o nosso corpo sucumbir. Se ele manter isso acima da nossa esfera, ele vai esperar incessante progresso, tanto da sua capacidade de ajudar por ele mesmo, pelo próprio esforço, mas também recebendo auxílio do mais alto. Então ele vai sempre evoluir, se ele manter esse valor disciplinado. E o André, mais uma vez sistemático, ele coloca uma pergunta muito simples, né? Então, quando a gente estiver na crosta, quando a gente vai encarnar, depois de você tiver uma vontade real de ajudar,
como que a gente pode desenvolver essa capacidade radiante, capacidade de ajudar, doação magnética mesmo? Que eles observam que o indivíduo começa a brilhar, eles enxergam, né? Mas é simplesmente a doação. Então o Alexandre coloca, então o candidato ele precisa considerar a necessidade de elevação urgente, elevação do padrão mental, dos desejos, dos valores, para que as suas obras, consequentemente, as realizações que são consequências dos nossos pensamentos, se elevem no mesmo ritmo. Então, antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Então, não se permitir entrar em desequilíbrio. Então, primeiro você vai começar a xingar menos no trânsito, você vai começar a falar menos palavrão, pelo menos se esforçar. Você vai se esforçar para desejar menos o mal para o outro, não aceitando o presente das ofensas que a gente aceita por aí, porque é uma opção nossa aceitar ou não as ofensas que todos que tentam nos agredir querem nos atingir. Então, fazendo esse caminho. E não é possível fornecer essas forças construtivas que a gente tenta doar aqui a alguém se sistematicamente a gente desperdiça essas irradiações vitais. Se você desperdiça essa energia, o ectoplasma, a energia vital, o fluido vital, que é a nossa transformação do fluido universal, magnético universal. Então, isso são barreiras que impedem a passagem dessas energias auxiliadoras. Então, o sistema esgotado e oprimido, um indivíduo que não se conhece, é extremamente recalcado, tem dificuldade de dar vazão de uma forma saudável e construtiva para os seus instintos, para o seu id, digamos assim, para a sua sombra, um indivíduo aquele que não se conhece, acha que você vai cumprir tabela na vida, fazer checklist, sem se autotransformar, como se fosse uma corrida de obstáculos, ou a evolução, e não algo que você realmente se transforma. Uma mágoa excessiva, você não exercitar o auto-perdão, a compreensão de que cada um tem uma ideia, uma forma de enxergar a vida, e não exatamente igual à sua, que fazem escolhas de acordo com essa forma de enxergar. Uma paixão desvairada, então você se permitir gastar forças, tempo, recursos com setores ou pessoas ou circunstâncias não tão relevantes, de maneira não equilibrada. Uma inquietude obsidiante, essa aqui é que eu me enquadrei mais. Então você não ter a capacidade de meditar, de ter paz no seu dia a dia, você ficar sempre absorto nas inúmeras formas de informações que você tem e não exercitar esse padrão mental de paz, de equilíbrio. Um excesso de alimentação, quanto mais próximo do tempo de doação, maior odores fétidos pelos poros, pulmões e estômago você vai emitir, atrapalhando o ambiente. Álcool e outras substâncias tóxicas que vão levar a alterações psíquicas e dos nossos centros nervosos, dificultando a doação. Então tudo é luta e aprendizado. Tudo na vida a gente pode usar para aprender alguma coisa, para refletir, fazer diferente, tentar fazer melhor. Então a reflexão fica, onde está a nossa atenção? A nossa atenção está nas virtudes que ainda não conseguimos construir. O outro que tem alguma virtude que a gente não tem, a gente fica focado nisso, fica sambando lá, no motor que só gera calor e não gera trabalho. Ou a gente se esforça naquilo que a gente está fazendo e pode fazer para conquistar o que ainda nos falta. Muito mais inteligente. Né? Então a ausência de estudo é estagnação. Se você não busca novas formas de reflexão, de conhecimento, para tentar progredir nessa ideia de valor, você está estagnado. E aprender é a única coisa que o cérebro físico ou espiritual nunca se cansa. A gente nunca vai se cansar de aprender coisa. É a única coisa. Todo o resto é estável, a gente se cansa. Então qualquer cota de boa vontade, que é o suprassumo dessa aula, espírito de serviço, recebe da parte do mundo espiritual a melhor atenção. Então a gente pode nos
nos permitir ficar presos num padrão que a gente está levando por séculos, focados naquilo que a gente tem de pior, ou nos nossos defeitos, nossas limitações, ou a gente pode fazer diferente. É claro que isso não é algo tudo ou nada, que a gente faz tudo errado e depois faz tudo certo, mas é um esforço contínuo de quedas e vitórias. Então, dentro do Evangelho tem centenas de paradoxos, né? Os últimos serão os primeiros, o menor vai ser o maior, o mais humilde é o maior doador, o mais serve é o superior. Então, quando a gente é fraco, a gente reconhece nossas limitações e, claro, não fica se culpando, não fica reverberando essa negatividade inutilmente, é aí que a gente se torna forte. Porque não tem como a gente melhorar algo se a gente não enxerga esse defeito, essa dificuldade. Não tem como a gente mudar alguma coisa que a gente não percebe ou não admite, embora seja doloroso. Então, puxando um pouco a sardinha para a AME, né? A gente tem essa pesquisa muito bacana que o Luquete, que é o Giancarlo, produziu com a Marlene Nossa, que é uma revisão sistemática das terapêuticas espíritas na literatura. Então tem vários tipos: água purificada, paz, trabalho voluntário, desobsessão. Não tinha estudo, mas vai ter, se Deus quiser. Então, interessante que ele só usou os trabalhos que tinham grupos, foram excluídos os que não tinham comparador placebo. Ou seja, quando tem placebo, aqui você já tem o que a gente falou antes lá, que os seguidores do Mesmer já falavam. Vai ter vontade de fazer o negócio, vai ter, além da vontade, vai ter a qualidade dessa vontade de fazer o bem, e você acredita que você vai doar realmente. Então, por exemplo, nesses 3 estudos, comparando com o placebo, que a pessoa era o shame, que ela só ficava botando a mão como se fosse uma mímica, né? Houve redução dos comportamentos de pacientes com demência. Então, pacientes tinham menor dose de cortisol matutino, indicando que eles estavam menos estressados. Comportamentos de ficar andando pela casa com agitação psicomotora, não violentos necessariamente, falando coisas sem sentido, comportamentos de desorganização do pensamento e comportamental diminuíram, os pacientes ficaram mais tranquilos, mais calmos. Outros 7 estudos avaliando dor mostraram diminuição dessa dor em pacientes com câncer, em quimioterapia, como aqueles com osteoartrite de joelho, queimaduras e dor de cabeça. Outros estudos também, comparando com o placebo, houve aumento das células humanas em culturas, síntese de DNA e mineralização óssea dos osteoblastos do que a culturas de células. E elevação da hemoglobina e do hematócrito, aqui já em ser humano, em vivo. Bom, então, sem dúvida, a possibilidade de você doar, ela é sempre bem-vinda, né? Aqui a gente tem todo o sistema, tanto espiritual, como na nossa agenda a gente já coloca, a gente se prepara, aquele tempo, aquele período, aquele horário para a gente fazer essa doação. Mas isso no dia a dia ocorre num contínuo de intensidade e preparação. Aqui a gente está num ambiente ótimo, né? Nas condições ideais de pressão e temperatura, e no dia a dia a gente tem diversos atritos e dificuldades. Mas só de uma mãe que acolhe o bebê no seu colo, canta uma música, isso também já é alguma doação. Existe uma doação lá. Quando você dá a mão para alguém, coloca a mão no ombro de alguém que você ama de verdade, você está fazendo um tipo de doação. Então isso é um contínuo, a gente precisa abrir a nossa cabeça para essa grande variabilidade de grau dessa doação que ocorre todos os segundos da nossa vida. Então, aqui no ambiente ideal, a autodisciplina, a vigilância e a reforma íntima, eles têm que ser sempre um esforço construtivo no bem. Então, o passista ele deve se enriquecer espiritualmente, pelo estudo constante, que é uma grande oportunidade de adquirir novos hábitos, novos esse trabalho.
Então, o fato aqui, o Dr. Albert sempre fala pra gente, a gente não tem menor noção, menor controle dos resultados. A gente entrega os resultados para Deus. Isso é um grande alívio, dá uma certa leveza e um exercício de humildade. A gente não vai saber, só se a gente for atrás, né, dos resultados exatamente. Os pacientes que eu encaminho para cá, não sou eu que entrevisto, mas depois a gente pode trocar algumas figurinhas. E você vai simplesmente doar o seu melhor, mas Deus sempre que vai decidir o resultado daquilo. E são extremamente variados os efeitos da ação fluídica. Algumas vezes ela é lenta e o tratamento é prolongado, na grande maioria das vezes, outras vezes ela é rápida como uma corrente elétrica. Isso sempre vai variar, independente de nós, porque a gente não controla os resultados. Isso fica muito bem estabelecido no exemplo do André Luiz dos Mensageiros, que o primeiro passe que ele deu, uma mulher vítima de tracoma, que não enxergava no plano espiritual, ela se curou repentinamente, passou a ver e começou a elogiá-lo. Ele se envaideceu na hora, mas o Aniceto já na hora já chamou a atenção dele pedindo para ele não enveredar por esse caminho, porque os resultados sempre pertencem a Deus. Daí ele forçou a barra, né, mas foi no caminho certo, embora não totalmente sincero na hora. Ele falou: minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas um obscuro servidor. E logo depois ele teve a experiência que aquilo era uma realidade, e aí sedimentou o aprendizado, né? Ele fez um passe no senhor que a região facial tinha um aspecto horroroso, porque ele tinha sido vitimizado por um câncer, um tumor, estava encarnado, e o passe não modificou em nada o quadro. Então, a gente não é nada, a gente só... Essa imagem é muito interessante. A gente é só uma tomada, um elo da corrente. Simplesmente isso. E se a gente não quiser ser esse elo, outra pessoa vai ser o elo. Sorte sua se você se fornecer para ser o elo, que você vai ficar com energia. Então, depende muito do paciente essa melhora. Então, lembrando da analogia do elefante, né? Então, o elefante ele era amarrado num toquinho de madeira desde filhote. Quando ele era filhote, ele não tinha força para arrancar o toquinho. Ele tentava e não arrancava esse toco. Aí ele cresceu, ficou gigantesco, e ele aprendeu pela experiência que ele não conseguia arrancar o toco, mas depois que ele ficou grande, ele nunca tentou. Então, pela crença dele, pelo acreditar que ele era incapaz de se livrar dessa prisão, dessa corrente, ele continua preso. Mas porque é a crença dele, a limitação está na cabeça. Que de fato, se ele tentar de novo, acreditar que pode, ele pode vivenciar essa outra possibilidade, essa outra realidade. Então, a maioria de nós, encarnados ou desencarnados, a gente demora para se desvencilhar das doenças, porque a gente acredita que não deve ser de outra forma. E quando isso eclode no corpo físico, e depois que a gente desencarna, elas permanecem radicadas no perispírito por causa dessa crença. E aí não há passe que resolva se você não acreditar que possa ser diferente. Vai depender do paciente. Então a gente é só uma cadeia de socorro, uma singela tomada elétrica. Essa analogia é muito interessante. Então, nos que se referem aos doentes, por exemplo, os cientistas ateus, eles apenas enxergam o corpo na alma, os religiosos, a alma no corpo. Os fanáticos extremistas, né? As inteligências sensatas, todavia, elas observam uma e outra, elas conjugam as duas coisas. Muita gente acha que o tratamento espiritual ele é ciumento, né? Você só pode fazer tratamento espiritual. Se você tomar um remédio, os espíritos vão ficar com ciúmes e não vão te ajudar. Vão se sentir desprezados, não vão te ajudar. As duas coisas ocorrem juntas. Nós somos espírito e nós usamos a matéria. As duas coisas existem ao mesmo tempo e devem ser usadas em harmonia, nada impede isso. Então, seja qual for essa mensagem principal, depois da boa vontade, do desejo de ajudar, da capacidade de a gente amar os outros. Seja qual for o doente que a gente se aproxima.
quem trabalha no serviço de saúde, isso é muito difícil, porque a gente fica todo dia e noite junto, né? Então tem que ser alguma coisa contínua. Seja qual for o doente, que você se aproxime. Se compadeça dele quantas vezes forem necessárias. Entendendo que é preciso aprender a ajudar o necessitado até que ele aprenda a ajudar a si mesmo. Então, às vezes isso acaba ficando batido, banalizado para quando ocorre muitas vezes. E a gente não se compadece mais de tanto ver a corredor de pronto-socorro, por exemplo, isso é muito comum. Mas é nosso exercício, a necessidade disso e que Jesus espera de nós. Então, aí foi um pouco mais rápido, mas aí a gente conversa um pouco. Vocês sempre me ensinam mais do que eu ensino vocês. Quem quer comentar alguma coisa? Eu quero. Henrique, Tem microfone? fala. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta a respeito, porque eu sou profissional da área da saúde. E assim, você falou que a gente tem que ter de uma maneira, sempre querer ajudar, né? Mesmo que aquele paciente ou aquela pessoa não se ajude. Então, como que você consegue fazer isso na tua profissão? Porque eu sou enfermeira e eu pego vários casos de pacientes que são usuários de droga e que entram numa situação assim de muito difícil. Pacientes que são HIV e que usam droga, chegam em condições assim terríveis e você tenta ajudar, você tenta conversar com eles, né? E assim, é muito difícil você continuar ajudando e querendo que ele tenha uma boa resposta, sendo que ele não quer. E aí, isso desgasta quem está trabalhando direto com ele, entendeu? Então, eu queria te perguntar como você consegue fazer isso, porque é muito difícil. Com certeza é muito difícil. Vou te confessar que eu não consigo sempre, não. Com certeza eu ia mentir se falasse Eu ia te falar isso, porque eu... Mas, assim, não existe uma vontade de ajudar sincera se não houver empatia. Então, se você não conseguir empatizar com aquele paciente, então, tentar pensar um pouco do ponto de vista dele, isso não tem como acontecer. Mas o que acontece? Você chega, você faz parte de uma equipe. Você fala, meu Deus, alguém precisa fazer alguma coisa. Que é o que muitas vezes... E as outras pessoas que fazem parte da equipe, não. Esse cara não tem mais jeito. Ele é morador de rua. Sabe, assim, a pessoa simplesmente abre mão de querer ajudar. Só que até onde você pode fazer, você vai até ali. Você tenta sensibilizar as pessoas, mas todo mundo fala, não, cansei, esse cara não está na rua. Enfim, ninguém quer cuidar, ninguém quer ajudar. E aí, você fica sozinho. Não, mas isso realmente é um fato, e isso nos coloca frente a frente da nossa limitação. Porque embora a gente deva fazer esse movimento de sempre querer ajudar, isso não nos torna capazes de mudar o livre-arbítrio dos outros. Então, querer ajudar é você simplesmente enxergar com alguma compaixão o indivíduo naquela situação, mesmo que ele não queira mudar o comportamento dele. É simplesmente isso. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E nós, quem somos nós para não respeitar o livre-arbítrio dos outros? Mas isso não impede de olhar ele com olhos, com alguma compaixão. Ou se a gente não pode minimamente fazer isso, se você puder simplesmente, como eu tento algumas vezes, fazer alguma atividade com ele, que exista alguma sintonia ou algo em comum, você cria um vínculo ou entra num campo mútuo, que ele não está isolado no meio autístico em si mesmo, e ele se conecta com o outro. E essa conexão é o mínimo que você pode chegar naquela, é o grande extremo em alguns casos de pacientes, eu só consigo fazer isso. Eu pego alguns pacientes psicóticos da enfermaria, por exemplo, eu coloco
algumas vezes uma equação, a x mais 1 igual a 2. Qual o valor de x? Fica brincando com ele, aí ele conta o valor de x. Aí ele se sente conectado com alguém na hora. Alguns pacientes mais graves, o mínimo que você consegue de conexão com ele é isso. E quando o paciente não quer melhorar, é claro que você não vai entrar no extremo de um suicídio assistido de uma eutanásia. Mas também a gente tem nossa limitação, que é angustiante, mas que deve ser encarada. Presidente, nessas alturas, me permita, doutor, o paciente está recebendo o auxílio necessário. É evidente que, se ele se aproveita ou não, é o livre-arbítrio, mas quem está patrocinando essa condição a esse paciente está cumprindo o que normalmente o senhor esclareceu aí, certo? Sim. Eu sempre queria dizer o seguinte,